Nós vimos no domingo passado a alegria da nossa salvação, e a nossa frase da semana passada foi: a alegria da nossa salvação é um antídoto na hora da provação. Então, em todos os momentos de provações, momentos difíceis pelos quais nós venhamos a passar, quando nós nos lembramos que somos salvos, que o Espírito Santo habita nos nossos corações, nós nos sentimos encorajados para continuar. Esse é o antídoto, saber que o Senhor Jesus deu a vida em nosso lugar e que o Senhor nos elegeu para a salvação e nos trouxe para a salvação. Então esse foi o assunto da semana passada. O tema que nós vamos abordar hoje será a antiguidade da nossa salvação. Quando nós falamos de antiguidade, o que vem na nossa cabeça? Hoje eu estava refletindo nesse assunto e eu parei, pensando, nós vamos falar da antiguidade da nossa salvação. Quando a gente fala de antiguidade, o que vem na tua cabeça? Hã? Como? Museu. Uma coisa muito antiga, né? Muitas vezes uma coisa que não funciona mais, uma coisa cheia de problemas, sem peças para reposição, caindo aos pedaços. É isso que a gente pensa quando fala de algo antigo, né? Quando a gente fala de uma pessoa antiga de idade, fala então, a vida é curta, logo está indo, infelizmente, né? Mas quando nós falamos da salvação como uma antiguidade, nós falamos de algo precioso, de algo fantástico, de algo maravilhoso. Deus, em sua soberania, providenciou algo muito especial, que não se estraga, que não se deteriora com o passar do tempo. Nós vimos aqui nos sermões anteriores, né? Esse é o quarto sermão falando de salvação, e hoje eu vou fechar essa questão de salvação. A partir da próxima semana eu vou falar sobre santificação dentro dos textos, né? Então Deus, na soberania dele, providenciou algo especial. O que Deus preparou para nós, para mim e para você, meus queridos que estão aqui, foi algo perfeito, algo que o tempo jamais vai deteriorar, algo que jamais poderá ser chamado de peça de museu, algo que sempre vai ser atual, algo que sempre vai ser maravilhoso, sempre vai ser belo, jamais perderá o brilho, jamais perderá o valor. Deus preparou. Você que está aqui nessa noite, que talvez ainda não tenha essa certeza, não teve o privilégio de ouvir falar da salvação em Cristo, que não desfruta da habitação do Espírito Santo no teu coração, eu creio que Deus te trouxe aqui para ouvir falar dessa salvação tão antiga, que muitas pessoas desconhecem, que muitas pessoas não sabem. Nós vivemos dias em que as pessoas estão pensando em muitas coisas para os dias de hoje, para aqui, para a terra, e eu me preocupo às vezes quando eu vejo pessoas fincando as suas raízes aqui na terra. Parece que nós viveremos eternamente aqui. Então todo investimento, tudo que se pensa, tudo que se projeta, que se programa é para aqui, para a terra. E as coisas eternas, as coisas de Deus, elas vão ficando, e muitas vezes não são nem lembradas. Então quando eu falo de antiguidade da nossa salvação, eu falo com muita alegria, porque eu falo de algo atual. Eu não estou falando de algo que o tempo levou, não, de forma alguma. É algo que apesar do tempo, desde que surgiu e que se tornou conhecido, nós vamos ver hoje, sempre foi presente, sempre foi atual. Após a queda, quando o homem pecou lá no jardim do Éden, teve um momento depois do pecado que o homem comeu o fruto que não era para comer, que a mulher trouxe para ele. Eles se esconderam e Deus, todas as tardes, Deus vinha conversar com eles. Deus vinha para um tempo com o homem e com a mulher. E ele chegou e eles estavam escondidos. E Deus chamou: Adão, Adão, onde é que você está? Aí lá vem ele, né? Deve ter vindo com uma cara de pau. Eu estava aqui, Senhor. Estava escondido. Por quê? Porque desobedeceu uma ordem de Deus. E a consequência de toda aquela desobediência, eu não quero me ater a esse fato específico do encontro dele com o Senhor, que deve ter sido algo vergonhoso,
tinha uma ordem que deveria ser obedecida, e ela não foi obedecida, essa ordem. Então, na sequência daqueles fatos, né, do pecado, Deus ele vem e ele dá a sentença do que aconteceria com a serpente primeiro, depois com a mulher, depois com o homem, e sobrou até para a terra. Pasmem vocês, até para a terra sobrou. Depois você pode pegar sua Bíblia lá no capítulo 3 de Gênesis e dar uma lida, que eu não vou me ater àquele texto. Mas especificamente, versículo 3 de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, olha só o que Deus falou: porém inimizade entre você e a mulher, falando para a serpente, entre a sua descendência e o descendente dela, esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A salvação foi anunciada aqui, exatamente nesse versículo. É o primeiro anúncio de salvação. Quando ele fala, você lhe ferirá o calcanhar, ele se refere aqui aos intentos constantes de Satanás, para derrotar Cristo durante sua vida terrena. Então, a postura dele o tempo todo foi para destruir. E quando ele fala, esse lhe ferirá a cabeça, anuncia a derrota de Satanás. Quando Cristo foi à cruz em nosso lugar, e a cruz não deteve, e ele foi para o túmulo, e o túmulo não deteve, nada o deteve, ele ressuscitou, e ele voltou para os céus. Deus estava aqui revelando o seu plano para derrotar Satanás e conceder salvação aos eleitos por meio do seu Filho, por meio de Cristo. E no texto de hoje agora, eu quis pegar esse texto de Gênesis 3,15 para mostrar para vocês o primeiro anúncio da questão da salvação, de onde viria de Cristo, do descendente da mulher. E no texto de hoje o apóstolo Pedro mostra a conexão entre o Antigo Testamento e o Novo. Ele não vai falar desse texto que eu falei, isso foi proposital da minha parte, mas ele vai falar a conexão que existe entre o Antigo e o Novo Testamento. Pedro mostra que a salvação recebida pela igreja é a mesma que os profetas anunciaram ao longo dos anos. Trata-se de um plano antigo feito realidade no presente. Aquilo que havia sido buscado e anunciado no passado, cumpre-se agora no presente. No presente dos apóstolos, no presente que tem vindo através dos séculos e tem chegado até aqui hoje. No nosso presente, cumpre-se essa palavra. A salvação presente que a igreja possui já estava no campo da visão dos homens de Deus na antiga aliança. Eles já sabiam, eles já anteviam. Hoje nós vamos observar algumas verdades relevantes sobre a antiguidade da nossa salvação. O texto de hoje é o capítulo 1, versículos 10, 11 e 12, 3 versículos apenas que nós vamos refletir neles hoje. Tá? Nós vamos ver hoje que o cuidado de Deus com o cristão é visto pela antiguidade da nossa salvação. Nós vamos ver pela antiguidade que Deus já tinha um cuidado lá atrás, bem lá atrás, quando ele viu a queda. Quando ele viu que o homem desobedeceu, ele já tinha um plano preparado para suprir a necessidade de uma salvação. Salvação de quê? Talvez seja essa a tua dúvida. Salvação de quê? O homem, a partir do momento que desobedeceu uma ordem de Deus, ele passou a viver separado de Deus. Separado de Deus, destinado a viver eternamente longe de Deus no inferno. Salvação aqui de uma vida eternamente longe de Deus no inferno. Esse é o plano de Deus para aqueles que elegeu e para aqueles que ele trouxe. Então o cuidado de Deus com o cristão é visto pela antiguidade da nossa salvação, e nós vamos entender bem isso hoje em algumas verdades, 4 verdades pelo menos, que eu vou extrair desse texto juntamente com vocês. Nós vamos ver em primeiro lugar, a primeira verdade: os profetas questionaram a respeito dessa salvação. Capítulo 1, versículo 10 de 1 Pedro. Os profetas questionaram a respeito dessa salvação. Olha só o que diz o versículo 10, a parte A dele. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada. Os profetas de Deus, só essa parte aqui do versículo, tá? É a parte A, versículo 10. Foi a respeito dessa salvação
que os profetas que falaram da graça destinada. Os profetas de Deus no passado, movidos pelo Espírito Santo, eles indagaram, eles investigaram acerca dessa salvação destinada a nós. Os profetas eram tidos em alta conta no meio do povo de Deus, e os membros da igreja estão agora posicionados no status ainda mais elevado que eles, porque eles ouviam falar, eles pré-anunciavam, mas nós vivemos dias em que a nossa salvação já veio, Cristo já veio. Não foi algo que chegou a nós por acaso, já tinha sido anunciado pelo próprio Deus, como nós vimos lá em Gênesis capítulo 3, né? O texto que eu li agora há pouco para vocês, no capítulo 3 de Gênesis, né? Então Deus já havia anunciado, e os profetas falaram da salvação também. Então os profetas, eles questionaram, né? Eles investigaram. É interessante isso. Nós vemos que eles falaram, gente, abrindo a Bíblia, um livro aqui, que se eu perguntar em que livro que vocês lembram que foi mencionado Cristo, que Cristo viria, eu creio que um profeta, muito facilmente me diriam que o profeta Isaías, né, tem capítulos inteiros falando da salvação através de Cristo. Então, 700 anos antes de Cristo vir, Isaías já estava anunciando que o Messias viria. Então, foi algo assim, muito forte, foi questionado, foi falado, porque a Bíblia toda, é interessante, o Antigo Testamento, ele aponta para o Cristo que viria, e o Novo Testamento, ele mostra o Cristo que veio. Então, o Antigo Testamento, nós podemos ver, no livro de Salmos, tem vários salmos messiânicos, poderia mencionar aqui vários, né? Vários salmos apontando para Cristo, falando de Cristo, muitos dos profetas falando de Cristo. Então, houve um questionamento, houve uma investigação a respeito dessa salvação. Eles queriam saber, eles entendiam e eles já falavam. Imaginem vocês que hoje nós temos algo que nos foi revelado, algo que nós já sabemos o que aconteceu, né? Eles estavam assim sem saber como seria, o que aconteceria. Muitos esperavam um Messias que ia vir como um rei, que ia dominar, né? Tirar toda a situação que eles viviam, né? Sob o jugo romano, os judeus, ele ia dominar como um rei, e de repente não foi nada disso. Era isso que muitos viam. Muitos não conseguiam ver uma salvação eterna, um Cristo que daria a vida no nosso lugar. Não conseguiam ver, e eles questionavam. Então essa é a primeira verdade. Os profetas questionaram a respeito dessa salvação. O cuidado de Deus com o cristão é visto pela antiguidade da salvação. Essa antiguidade que era questionada, algo que estava sendo falado já desde o princípio. Moisés anunciou lá em Gênesis 3, ele falou dessa salvação. Em segundo lugar, a segunda verdade que nós vamos ver hoje é que os profetas investigaram o tempo e as circunstâncias da chegada dessa salvação. Versículo 10, a parte B. A parte A diz o seguinte: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Tá? No passado, o Espírito Santo inspirou os profetas para escreverem sobre o tempo e as circunstâncias do cumprimento dessa salvação, mas ele não lhes retirou a capacidade de pesquisa, tá? Nem anulou o estilo de cada um no registro dessas verdades pesquisadas. Eu estou na leitura sistemática, terminando o livro de Amós hoje. Eu creio que algumas pessoas estão juntas, e nós estamos vendo o livro de Amós. Estou vendo algumas cabecinhas fazendo assim, glória a Deus, que tem alguns lendo. O escritor, né, desse livro, Amós, ele era um boiadeiro, colhedor de sicômoros. Então ele era um homem que ele estava habituado a lidar com animais, e ele, com todo aquele estilo dele, né, de um boiadeiro, de um criador de animais, ele escreve o livro. Então o Espírito Santo revelou, mas não tirou deles, não anulou o estilo deles, né, para registrarem as verdades pesquisadas. Eles fizeram o trabalho de um investigador.
que faz um investigador? Eu fiquei pensando nesse ponto aqui, né? Eles investigaram o tempo e as circunstâncias da chegada dessa salvação. O que faz um investigador? Investiga, averigua, pergunta, procura os detalhes, pesquisa. Então, os profetas pesquisaram, avaliaram, ouviram um, ouviram o outro, ouviram o próprio Deus falando, e na língua deles, com todos os jeitos, os trejeitos deles, das profissões que exerciam, eles foram escrevendo. Então eles investigaram o tempo e as circunstâncias da chegada dessa salvação e registraram para nós. E lendo o Antigo Testamento nós vemos claramente os registros, né? Os anúncios, como seria, ele viria, o que aconteceria, né? Tem textos que são, não vou puxar os textos aqui, mas textos que são tão claros, e eu fico impressionado de ver a clareza e como Deus agiu, e a gente chega aqui a uma conclusão de que o Espírito Santo de Deus estava por trás de tudo isso, inspirando, levando aqueles homens a escreverem, movidos pelo Espírito Santo de Deus, e eles escreviam com propriedade. Agora imagine vocês, eles escreviam com propriedade de algo que eles não sabiam como seria, mas no tempo certo, na plenitude do tempo, Deus fez com que o seu Filho entrasse em cena e fosse revelado a nós. O cuidado de Deus com o cristão é visto pela antiguidade da nossa salvação. Não é algo novo, não é algo que de repente já tentou de tudo e não deu certo, não. É algo certo, é algo justo, é algo maravilhoso, é algo fantástico. Foi criado por Deus, foi preparado por Deus, sem falhas. Você consegue parar e pensar nisso? A salvação é algo sem falhas, é algo perfeito, algo de Deus. E você consegue parar e pensar que você está aqui nessa noite e que a alegria que você sente no teu coração é algo que Deus preparou para você, preparou para mim, sentirmos essa alegria especial através dessa salvação que Deus preparou para mim e para você. Que Deus é esse que se importa, que se preocupa e que traça tudo certinho, e as coisas se encaixam ao longo dos tempos. Eu gosto sempre de frisar, ele está fora do tempo. Deus, ele é atemporal. Para ele não tem ontem, não tem hoje, não tem amanhã. Para Deus é tudo um tempo só. Para nós existe tempo, nós estamos presos, limitados no tempo, mas para Deus não. E Deus, nessa postura atemporal dele, ele preparou tudo. E as coisas vão acontecendo, elas vão se encaixando para nós, mas diante de Deus tudo já está muito claro. Ele já sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Ele sabia que você estaria aqui nessa noite para ouvir essa palavra, para ouvir essa mensagem. Ele sabia que eu estaria aqui nessa noite para ter o privilégio de passar essa mensagem para vocês. E eu tenho falado aqui que eu tenho sentido muita alegria quando eu prego a mensagem da salvação. Essa carta de 1 Pedro tem sido para mim fantástica, tem alegrado a minha alma a cada dia. Vocês não têm ideia da vontade que eu fico de vir aqui no domingo para expor essa mensagem, de expor essa palavra, de deixar claro para vocês verdades que para muitos não são claras, verdades que são fundamentais na caminhada cristã. Então nós vimos agora a segunda verdade: os profetas investigaram o tempo e as circunstâncias da chegada dessa salvação, versículos 10 e a parte A do versículo 11. Nós vamos ver a terceira verdade agora. Os profetas deram testemunho da humilhação e exaltação de Cristo. Vou pegar a parte A do versículo 11 e depois entrar nesse texto agora. A parte A foi: procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que nele estava. Aí a parte B agora, que é o texto que nós vamos ver que os profetas deram testemunho. Quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. Tá? Então eles deram testemunho, desculpa. Uwe Homer é um pastor e teólogo alemão, ele tem 91 anos atualmente. Eu tenho falado dele nas últimas, acho que falei no primeiro sermão, falei esses dias desse teólogo. Ele tem 91 anos de idade hoje, nascido em 1929. Ele diz o seguinte:
A glorificação decorre do sofrimento de Jesus, a exaltação da humilhação. As duas palavras, sofrimentos e glórias, estão dentro do texto aqui que eu acabei de ler, eu vou reler. Quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Então, Homer, quando ele fala aqui dos sofrimentos e glórias, elas constam no plural aqui. Isso indica que o padecimento de Cristo é múltiplo, que não se restringiu ao Calvário, mas já começou na estrebaria de Belém e se prolongou por toda a sua vida na terra, para finalmente se consumar na sexta-feira que antecedeu a sua morte. Mas também sua glorificação é múltipla e diversificada. A ressurreição e glória, assim como também a ascensão, a segunda vinda, a inauguração do reino messiânico, a execução do juízo mundial perante o grande trono branco e finalmente a consumação da nova Jerusalém. Eu estava vendo isso daqui, essa questão dos sofrimentos e das glórias. O sofrimento de Cristo, às vezes nós olhamos muito para a sexta-feira da paixão, quando começou o sofrimento dele, quando ele foi preso, quando ele foi açoitado, e quanta coisa passou, quando Pedro negou, quando ele foi abandonado. A gente às vezes para e vem para aquele momento, mas ele passou angústias e sofrimento desde quando ele veio ao mundo. A sua mãe, Maria, mãe terrena dele, imagine o quanto aquela mulher já passou, aqueles dias que preanunciavam a vinda do filho, grávida, solteira, quanta coisa não deve ter ouvido. E a criança sente, imaginem as angústias, as tristezas que Maria passou, e ele estava ali no ventre já sofrendo. E aí tudo vai acontecendo, e vai para cá e vai para lá, e foge, e ele nasce lá numa estrebaria, não tinha um lugar bom para nascer. Hoje, quando nós vemos alguém, uma criança que está para nascer, o que se faz? Um plano de saúde, um plano do parto, e vai ser assim, tá. Com ele não foi, com Cristo não foi. Não tinha um plano, não tinha um projeto. Foi no lugar onde menos se esperava, numa estrebaria, onde os animais viviam. Foi ali que ele nasceu. Sofrimentos em cima de sofrimentos. Quantas situações ele viveu. Interessante vermos isso e olharmos por essa ótica. Os profetas deram testemunho da humilhação e exaltação de Cristo. Segundo esse teólogo Homer, o alemão que eu falei, nesse trecho vemos que os profetas usam tanto sofrimentos como glórias no plural. Isso significa que tanto a humilhação como a exaltação de Cristo passam por vários estágios, como eu falei para vocês, desde o seu nascimento. Pedro enfatiza aqui a intensidade e a variedade das dores e tristezas que Cristo suportou, tanto quanto a glória da ressurreição e da ascensão, assim como o esplendor da segunda vinda. O cuidado de Deus com o cristão é visto pela antiguidade da nossa salvação. E pelo trajeto por onde passou, que Cristo passou, você consegue parar e olhar para tudo isso e passar indiferente e não mexer com você? Eu passo por isso daqui, eu paro para olhar e pensando nessa questão dos sofrimentos e da glória, e pensando nos sofrimentos, eu me reporto lá para uma Maria, novinha. Segundo os historiadores, Maria devia ter 17 anos de idade. Que experiência tinha uma jovenzinha com 17 anos de idade, correndo para cá e para lá, e fugindo, de repente, perseguição intensa, e ela foge, e ele levando aquela criança já ali, e ele sofrendo muitas vezes a falta de uma boa acomodação, sofrendo muitas vezes a falta de tranquilidade, de paz, porque foi desde o começo. Os profetas deram testemunho dessa humilhação e dessa exaltação. Em quarto e último lugar, a quarta verdade que eu quero ver com vocês hoje, os profetas apontaram para uma salvação posterior à sua existência. Versículo 12: a eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios. Isso aqui está falando dos profetas, tá? Aos profetas foi revelado que estavam ministrando não para si próprios,
mas para vocês, Pedro falando aqui, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. Um dia desses, em uma das devocionais, o Tigre mencionou essa questão de anunciar o Evangelho, que era algo que os anjos ansiavam fazer, e foi um privilégio dado a nós, e nós às vezes não paramos para pensar nisso. Vocês vão ver esse trecho aqui, e eu creio que vai ajudar numa compreensão melhor, e nós sairemos daqui mais despertados para a questão missionária, a partir desse último versículo. Os profetas receberam a revelação divina de que a salvação por eles anunciada se cumpririam não em seus dias, mas em tempos futuros. Eles estavam ouvindo e eles estavam falando que em tempos futuros essa salvação ocorreria. A mensagem predita por eles é a mesma recebida pela igreja hoje, lá como promessa, aqui hoje como cumprimento. Ela tem se cumprido. O Evangelho engloba a mensagem profética junto com o seu cumprimento. É a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas, no nosso dia a dia, mas também é a boa nova que a salvação tão ansiosamente esperada, ela traz para nós, é uma realidade a partir da morte e da ressurreição de Cristo. O apóstolo diz que até os anjos anseiam observar. Na edição revista e atualizada fala que eles anelam prescrutar. Eu vou falar sobre prescrutar, sobre essa palavra já já. Eles anelam prescrutar a respeito dessa salvação, anseiam observar. Hebreus capítulo 1, versículo 14, o escritor de Hebreus falou que os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos estão ao redor do trono de Deus, são mensageiros enviados por Ele para servir aqueles que herdam a salvação. É função dos anjos de Deus servir, cuidar de nós. São enviados de Deus. Lucas capítulo 15, versículo 10. Eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando alguém aqui na terra se arrepende, aceita Cristo, entende o plano da salvação, entende que estava caminhando para longe de Deus e se converte, muda, a alegria nos céus. Os anjos se alegram quando há arrependimento na terra. Isso é muito interessante, a gente parar para observar isso. Mateus capítulo 24, versículo 31. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os anjos reunirão os eleitos quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então os anjos juntos em vários momentos da igreja. Apesar de tudo isso, o conhecimento deles sobre a salvação humana é incompleto, porque aqui no texto ele fala que eles anseiam observar, anelam prescrutar a respeito dessa salvação. O verbo aqui prescrutar significa observar. Ele significa olhar com o pescoço esticado. Você já viu aquela pessoa curiosa que está acontecendo uma coisa e ela dá aquela olhada assim, chega e estica o pescoção assim, se pudesse esticar mais que não a girafa esticava. Essa aqui é a ideia desse trecho aqui, desse texto, né? Eles anseiam observar. Os anjos parece que eles esticam o pescoço para entender isso melhor. Se os anjos estão tão interessados na minha, na tua salvação, quanto mais nós deveríamos considerá-la gloriosa, com mais fervor e mais entusiasmo ainda. Eles interessados, eles se alegram quando um pecador se arrepende na terra, eles vão estar junto com o Senhor quando Ele vier buscar a igreja. Mas a questão da salvação, do anunciar a salvação, foi dado a mim, foi dado a você esse privilégio, e a gente às vezes não para pensar nisso. O cuidado de Deus com o cristão é visto pela antiguidade da nossa salvação, e pela forma como Ele revelou a você e a mim, como Ele nos comissionou para irmos e fazermos discípulos em todas as nações. E às vezes nós não estamos fazendo isso, nós estamos fazendo tudo menos discípulos, estamos fazendo tudo menos investindo em vidas,
investindo naquilo que permanece. Às vezes nosso investimento é todo aqui, e eu geralmente vejo pessoas com investimento todo aqui, sofrendo toda a vida, sofrendo todo o tempo, porque não conseguem entender que o investimento que permanece é um investimento eterno. Eu não estou dizendo para ninguém aqui parar de trabalhar, não trabalho não, eu estou falando cuidado na questão das prioridades. Hoje nós vimos, concluindo, as 4 verdades que vimos hoje. Os profetas questionaram a respeito da salvação. Em segundo lugar, vimos que eles investigaram o tempo e as circunstâncias da chegada dessa salvação. Em terceiro, eles deram testemunho da humilhação e da exaltação de Cristo. Em último lugar, os profetas apontaram para uma salvação posterior à sua existência. E agora, diante de tudo isso, o que é que nós vamos fazer? O que é que você vai fazer? O que é que eu vou fazer? Eu enumerei aqui algumas aplicações interessantes para mim e para vocês também. Primeiramente, gratidão por tão grande e perfeita salvação. Momentos de oração, falando com Deus: Senhor, muito obrigado, porque lá no princípio o Senhor já se preocupou comigo e o Senhor providenciou uma salvação eterna para mim. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me escolheu, o Senhor me atraiu, o Senhor me trouxe. Expressar isso em palavras de oração, quando estamos falando com o Senhor. Porque muitas vezes o que nós fazemos quando começamos a orar é: Senhor, é isso e aquilo. Nós nos colocamos diante de Deus como se Ele fosse um assistente social. Problema. Senhor, está tudo aí, resolve. E às vezes não existe palavras de gratidão nos nossos lábios. Senhor, obrigado pela salvação. É o meu bem maior. Eu estou aqui nessa terra de passagem, e eu sei que um dia eu estarei com o Senhor, e isso é algo especial para mim, o Senhor preparou. Muito obrigado, Senhor. Você tem tido momentos assim para falar com Deus, expressando a tua gratidão pela salvação? Se você tem a certeza da tua salvação, se o Espírito Santo habita no teu coração, há necessidade de você expressar isso. É postura de gratidão. Vivemos dias de pessoas ingratas, extremamente voltadas para si, totalmente, só pensando em si, egoístas, não pensam nos outros, não são altruístas, não são altruístas. E nós precisamos parar um pouco e sermos mais gratos ao Senhor. Valorizar o sacrifício de Cristo, falando dele, falando de Cristo, do sacrifício perfeito para outras pessoas. Pense aí quando foi a última vez que você falou que Cristo morreu na cruz no seu lugar para alguém. Pense quando você fez isso. Quando você fala para alguém, você está valorizando. Você sabia que Cristo morreu na cruz no meu lugar, no seu lugar? E aí de repente a pessoa fala: o quê? Quem morreu? O quê? E você vai falar do teu momento, da tua vida, do que você tem vivido, da tua fé, do Espírito Santo que habita em você, da certeza de que quando Cristo voltar, ou se você partir dessa vida, você vai para os céus. Então, valorizar, falando dele, é uma segunda aplicação que eu acho muito interessante. Frequência aos cultos e atividades da igreja, investindo um na vida do outro, estando juntos, investido na questão do amor fraternal. Eu falei esses dias na devocional sobre a questão da vida fraternal. É momento que nós temos para investir um na vida dos outros. Isso é momento juntos, não é momento separados. Infelizmente, essa pandemia tem produzido no coração de muitas pessoas o desejo de ficarem separadas, de ficarem distantes. E essa distância, essa separação está trazendo muita angústia para muitos corações. Eu estou vendo muita gente sofrendo com a distância, sofrendo com o vazio que vai se produzindo lá dentro. Mas eu oro, mas eu assisto uma pregação aqui e ali, mas você está aqui reunido, esse momento de confraternização, esse momento de demonstração de amor fraternal, lá em casa não vai dar para acontecer. Você vai estar só, no mínimo, no máximo, às vezes com a esposa e com o filho, 3, 4, 5 pessoas no máximo. Mas aqui é a reunião dos santos, aqui é a reunião dos servos do Senhor, das servas do Senhor.
dos que foram eleitos por Deus para a salvação, que se reúnem e se completam mutuamente e vão preenchendo, um preenche aquele vaziozinho do outro ali, juntos nós estamos. Frequência importante. Agir como videira. Fizemos um curso esses dias, aí às quintas-feiras, pela internet, a treliça e a videira. Agir como videira, e eu vou falar como, que foi algo que eu vi várias vezes. O pastor Leandro, ele compartilhando, o pastor Leandro é pastor na segunda igreja batista de Goiânia, e nós acompanhamos um estudo dele sobre a treliça e a videira, e foi muito interessante. E eu vi ele falando de algo que eu deixei por último na aplicação hoje: compartilhar a palavra de Deus com outros. Esse sermão está à disposição. Duas pessoas, depois que eu comecei a expor 1 Pedro, duas pessoas me pediram o esboço do sermão. Está disponível. Eu não seguro isso para mim. O que eu tenho anotado é para você pegar, para você repassar para outros. Então, algo para fazermos de prático diante dessa salvação tão maravilhosa é compartilhar algo como nós estamos ouvindo hoje aqui. E Deus que sonda os corações e que sabe o que está se passando no teu coração e no meu coração, é a Ele que eu peço despertamento para mais gratidão, para mais valorização do sacrifício de Cristo, para mais envolvimento na frequência aqui, e para uma disposição em compartilhar as verdades eternas. E eu creio que muitos poderão ser ajudados através da minha vida e da tua vida. O cuidado de Deus com o cristão é visto pela antiguidade da salvação, a antiguidade da nossa salvação, que alcançou a você, que alcançou a mim, que nos uniu, que nos une, que nos traz hoje aqui, para ouvirmos dessa mensagem, para ouvirmos dessa palavra. Eu quero que você agora pense aí, só você e Deus, dessas aplicações que eu coloquei aqui, o que você pode fazer? Eu não estou falando, nós precisamos ser gratos, nós precisamos valorizar. Não, claro que nós precisamos. Quando que você vai fazer alguma coisa? Precisa ser algo mais mensurável, algo prático, algo execuível. Eu ouvia muito essa palavra no seminário. Algo execuível é algo que pode ser executado, entendeu? Então, gratidão. Nas minhas orações agora eu vou colocar gratidão. Eu vou iniciar agradecendo. Valorização, falando de Cristo. Eu vou aproveitar amanhã, com quem eu tiver oportunidade, que não seja crente, eu vou falar de Cristo. Frequência aos cultos, eu vou fazer um compromisso de estar aqui presente, culto de oração, quarta-feira, 19h30. Fazer um compromisso de estar aqui presente aos domingos, de estar de repente na plataforma. Nós estamos estudando Salmos. Quem está participando, está falando, está comentando no zap da igreja, quanto tem sido bom. E compartilhar a palavra. A palavra é que vai te dar sustância, que vai te dar coragem e ânimo para viver esses dias difíceis. Então se disponha, tá? Quem me procurar, me dando o zap, eu passo imediatamente. Os que têm me pedido aqui sabem, eu tenho passado, tá? No máximo que se me pede hoje, eu passo amanhã, mas passo. Então que haja essa disposição, que toda essa frieza que tem tomado conta do mundo, uma frieza, uma indiferença às coisas de Deus, às coisas eternas, que não tem espaço na minha vida, na tua vida, que nós saiamos daqui hoje despertados para valorizar essa salvação tão antiga, que é tão atual e que alegra as nossas almas. Amém? Deus eterno, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra, por essa salvação tão antiga, mas tão atual. Essa salvação eterna, ó Deus, que foi algo preparado pelo Senhor para nós. E o Senhor abriu mão do que o Senhor tinha de mais precioso, o teu Filho. O Senhor deu Ele a morrer por nós. E às vezes, ó Deus, nós não valorizamos, não somos gratos, não caminhamos juntos para ver o crescimento dos outros, não compartilhamos a palavra falada, ela penetra nos nossos corações profundamente, e nós às vezes não falamos para ninguém.
Caminhamos nesse mundo como agentes secretos, guardando só para nós. Isso é impossível. A grande comissão, o ide e fazer discípulos a todas as nações, não foi só para os discípulos no momento da partida do Senhor aos céus, do retorno do Senhor aos céus, no momento da ascensão. É algo que vem falando a nós e chega hoje aos nossos ouvidos, aos nossos corações, de fazer discípulos, repartir a palavra. Recebemos a palavra, devemos repartir a palavra. Que haja, ó Deus, essa disposição em todos que estão aqui. E se alguém está ouvindo essa mensagem aqui, ou através do YouTube, que ainda não tem essa salvação, que essa palavra ainda não faz parte da sua vida, que o Espírito Santo ainda não habita no seu coração, em nome de Jesus, ó Deus, que o Teu Espírito Santo promova a fé salvadora desses corações, e que haja, ó Deus, uma aproximação do Senhor, e que realmente essas pessoas tenham uma habitação do Teu Espírito Santo, precedido de arrependimento de pecados, e disposição de voltarem-se para a cruz de Cristo, para servir o Senhor todos os dias das suas vidas. Muito obrigado, Deus, por essa mensagem. Uma mensagem antiga, mas uma mensagem no momento presente, atual. Uma mensagem que salvou no passado, que vem salvando ao longo dos anos e salva hoje. Mensagem salvadora. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Eu oro assim agradecido a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa semana a todos, que Deus abençoe e que na próxima semana nós estejamos novamente juntos, ouvindo a palavra de Deus e refletindo na profundidade dela para os nossos corações. Amém? Deus abençoe. Até.